Vamos ouvir o discurso do Kim? Ele fez 2 discursos ontem. O primeiro foi... Ele fala das bets que eu falei mais cedo nessa live. Vamos lá. Permitir que todas as... Senhor presidente, quero denunciar aqui a articulação criminosa que está sendo feita pelo governo Lula na medida provisória 1303. Primeiro, colocaram um jabuti para salvar bets ilegais. Eles vão permitir que todas as bets que operaram no mercado negro durante todo esse período, muitas vezes bets ligadas ao crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho, que todas elas se regularizem. Todas as bets operando ilegalmente vão poder se regularizar a partir dessa nova medida provisória. Aí você pode me perguntar qual que é o interesse do governo, além de algum interesse oculto não republicano, de querer legalizar bets ilegais, algumas ligadas ao crime organizado. Muito simples. Eles prevêem que todas essas bets podem se regularizar se elas pagarem retroativamente os impostos. Ou seja, o crime organizado rouba o dinheiro da população, lava o dinheiro por meio de uma bet legalizada por uma medida provisória do governo Lula, e aí o governo Lula depois arrecada dinheiro da facção criminosa que lavou esse dinheiro via bet. Isso é um escândalo. E mais do que isso, eles dizem, e o discurso oficial dos petistas é: não, vamos tributar bet, vamos tributar os bilionários. A direita não quer que tribute bet. E veja, todos sabem que eu sou um fiscalista que defendo aqui que haja corte de gastos, corte de impostos. Nós somos um dos países emergentes que mais cobra impostos, com a maior carga tributária do mundo. País emergente com a maior carga tributária do mundo. Agora, se tem um setor que eu votaria aumento de imposto, é para bet. E adivinhem só o que o próprio relator do PT retirou da taxação da medida provisória 303? Bets. O PT não é a esquerda que quer fazer o enfrentamento aos bilionários que ganham dinheiro em cima do vício da população mais pobre? Por que tiraram a tributação da medida provisória? Fintech, bancos digitais, que muitas vezes são um instrumento de combate ao oligopólio bancário que nós temos, merecem mais taxação do que bet? Qual que é o interesse de vocês de proteger de taxa? Vocês taxam tudo. Tributa a blusinha, aumenta a tributação em cima de investimento, em cima do crédito, encarecem tudo para o consumidor na ponta. Agora, na hora de fazer a taxação da bet, sumiram. Cadê a base do PT? Cadê a base do governo para denunciar que o relator da medida provisória enviada pelo Lula tirou a taxação de bet? Aliás, essa medida provisória nem tem mais razão de ser. Essa medida provisória, para quem não se lembra, foi para compensar o que o governo perdeu quando a Câmara derrubou o aumento do IOF. E eu peço mais um minuto para concluir, presidente. A Câmara derrubou o aumento do IOF porque foi ilegal, foi inconstitucional. É um tributo extrafiscal, não arrecadatório, regulatório, que foi assumidamente utilizado pelo governo para arrecadar. E aí o governo publica a medida provisória para falar: olha, o que eu deixei de arrecadar com o aumento do IOF, eu vou compensar com a medida provisória. Só que o Supremo derrubou a derrubada do IOF que nós aprovamos aqui. Então não tem mais o que compensar. Veja, e eu penso assim, vários parlamentares do dito centrão se acham muito espertos de saírem no lucro em todos os governos, sendo sempre base do governo. Mas vários desses partidos estão agora desembarcando do governo Lula e dizendo que vão apoiar uma candidatura do Tarcísio, por exemplo. Só que ao mesmo tempo que vocês largam seus ministérios para apoiar a candidatura do Tarcísio, vocês dão seus votos aqui para dar mais de 20 bilhões de reais para o governo Lula em ano eleitoral. Então vocês vão apoiar outro candidato enquanto vocês dão dinheiro para o concorrente para manter os seus cargos e as suas emendas aqui dentro do parlamento. É muita burrice por parte dos senhores. Então eu já adianto, presidente, eu já adianto o meu voto, o meu posicionamento e a minha obstrução absolutamente contrária à medida provisória 1303. Já tem imposto demais no nosso país. A gente devia cortar privilégio, super salário, que o governo discursa contra, mas não apoia a minha PEC de privilégio. A gente deveria cortar bilhões que nós em diárias e passagens batendo recorde e não aprovar mais uma vez mais imposto em cima da população brasileira. Só digo isso. É o cara. É o cara. É o cara. Maior de todos. Maravilhoso. Segundo discurso dele ontem? Não, não vi outro. Outro? De ontem? Você quer comentar alguma coisa ainda? Não, bota o discurso. Presidente, eu estou muito feliz hoje que o requerimento de retirada de pauta que vai derrotar o governo é de minha autoria. Fazia tempo que eu não via o governo ser derrotado no plenário dessa Câmara dos Deputados. Nós que somos de oposição estamos acostumados a perder semana após semana, mas dessa vez nós teremos uma vitória. E veja, o discurso do governo é de que não, nós queremos enfrentar os ricos, os bilionários, as bets. Uma das primeiras coisas que o relator fez na comissão especial foi tirar a bet de tributação. E veja, mesmo eu sendo contra todo e qualquer aumento de imposto no plenário dessa casa, eu digo para vocês com tranquilidade. Se tem um imposto que eu votaria o aumento, era imposto de bet. Curiosamente, um dos impostos que o deputado do PT, relator da matéria, escolheu tirar. Quem foi o responsável por salvar bets que estão destruindo famílias mais pobres do nosso país? O relator da medida provisória, deputado do PT. Quem foi o responsável por colocar no texto, e até acabou de fazer a defesa aqui na tribuna, do instituto que permite regularizar bet ilegal? Foi o relator, deputado do PT. Eu vi o líder do PT na entrevista coletiva recentemente falando: olha, nós estamos cobrindo o rombo porque em ano eleitoral o Bolsonaro aprovou rombo acima do teto e estourou as contas públicas. Verdade, com a PEC Kamikaze, que o PT votou a favor. Eu votei contra a PEC Kamikaze, seja rombo ou furo de teto em governo Bolsonaro, em governo Lula, eu vou ser contra.
Diferente de vocês, que agora estão criticando, mas no ano eleitoral com o Bolsonaro, votaram junto com o Bolsonaro para criar o roubo de 150 bi. Não tem moral, não tem coerência, não tem credibilidade nenhuma para falar da gastança do Bolsonaro no último ano de mandato. Cada um dos senhores que eu olho nos olhos agora, e eu me lembro que estavam na legislatura passada, votaram com ele para combater o rombo que agora que vocês estão dizendo que não tem nenhum relacionamento com isso. Além disso, o líder do governo ainda ameaça. 10 bilhões de emenda vão ser congelados se a base do governo não votar junto. Estão admitindo que compram voto nessa casa para votar aumento de imposto. O líder do governo ameaçando abertamente, vamos congelar 10 bi de emenda se não votar aumento de imposto. Então quer dizer que 10 bi do aumento de imposto que vocês queriam aprovar aqui era para comprar base parlamentar? É disso que se trata, meus amigos. Mas só assim nos resta agora comemorar a vitória que a gente vai ter no painel daqui a pouco. Obrigado, presidente. Tô aqui com o Alfredo Gaspar, o Fraga, Paulderney. Já já a gente vai mandar viu no cacete. A gente vai mostrar ali no painel. Olha lá, ó o vídeo do cacete. Que trabalho, né? Que trabalho. Imagina, meu amigo, que gostar do Bolsonaro tirou tudo isso de você. Que talvez você pudesse, se não gostasse do Bolsonaro, ter focado em eleger pessoas boas em vez de pessoas famosas, né? E que talvez a gente tivesse não um, mas 20 15 lá. Eu volto a falar, com 20 15 você muda o Brasil. Com 20 15 você muda o Brasil. Você toca uma revolução. Isso já aconteceu em um momento da história. Pra falar que assim, antes que você fique black pilado pensando em desistir. Já houve uma coisa chamada UDN. Alguém já ouviu falar da UDN aqui? A UDN era o partido Lacerda. Os caras botavam pra... Todo mundo tinha medo do UDN. Muito possivelmente não houvesse o golpe em 64, o UDN teria chegado ao poder. Carlos Lacerda foi um dos maiores governadores da Guanabara que já houve. Faziam oposição porque era um bando de gente com muita qualidade. Muita qualidade. Qualidade... Então já houve isso e assim, tocavam um inferno lá. Então dá. Em grande medida a gente vai reviver as melhores qualidades da UDN. As melhores qualidades deles pra cá. Mas com um fogo, com um senso de propósito histórico maior que o deles. Com uma energia maior que a deles. Com uma vontade de chegar no poder e fazer o certo maior que a deles. Entendeu? Mas já aconteceu no passado. E sim, nós podemos fazer mais e melhor. Então parem de ter medo, parem de... Vai dar certo, vai não. Confia no plano que o plano é o melhor que já teve. Tá? Vamos ver agora sim, vamos falar do anti isso tudo, vamos mostrar alguns retardados, né? Precisamos falar do irmão do retardado, do filho do ladrão e do irmão do retardado. Vamos lá, bota aí na tela. Esse aqui é Pedro Campos, irmão do retardado João Campos e filho do ladrão Eduardo Campos. Vamos ouvir. Você não está entendendo errado. Essa comemoração aqui dos bolsonaristas, essa gritaria que está acontecendo, é porque eles votaram contra o povo brasileiro, contra a taxação de bancos bilionários e bets, antecipando a eleição, mas criando um problema para o governo continuar garantindo os recursos dos programas sociais, dos investimentos do PAC e de todas as ações que estão sendo conduzidas pelo governo. Uma pausa. E você vê que não adianta você ser filho do... Né, herdeiro de uma elite canavieira escravocrata e ter sua família ter tido tudo à disposição por anos pra ser um cara meio burrão e que tem essa dificuldade, né? Pra você falar, você tem que ficar piscando. É igual aquela mulher que fala assim, então, e aí eu quero ver, né? Então você tem que, tô força, quer dizer, força, pra falar essa mentira que você tá falando. O que os caras estavam comemorando aí foi barrar, basicamente, um aumento de imposto. Que incide primeiro no topo e é depois repartido com a base, como sempre acontece. E que qualquer idiota sabe. E comemorando que ferraram também o governo que vai dispor de menos dinheiro, tirado do setor produtivo do Brasil, que trabalha e produz, que vai ser colocado no Brasil improdutivo. É ou não é? É isso. Para de ficar... Né? Mas... Um esforço, né? Olha o esforço. Dá o play aí. Isso é uma irresponsabilidade que está sendo feita e uma proteção de bancos bilionários e bets que deveriam pagar um imposto justo. Ô, filho da puta!
Vamos lembrar um negócio, ô vaga... Falei palavrão. Nossa. A gente combinou que o Riso vai ter uma arma de Nerf pra toda vez que eu falar um palavrão, eu tomar um tiro, né? Acabei de tomar um aqui, ó. Desculpa. O canalha, né? O pedaço de lixo. Vamos ser bem claro aí. O que teu irmão fez com as empresas de bet? Porque ele tá usando esse argumento. Primeiro argumento mentiroso, a gente já demonstrou. O Kim era favorável a taxa bets, se o projeto claramente passasse. Mas o Kim fez muito mais. Quem derrubou o projeto como um todo. E quem estava retirando a taxação é o governo do PT. Governo que você é base, o Pedro Campos. Mas vamos ver. Vamos até o fim, porque eu queria ver onde ele vai chegar. Utilizar essa disputa eleitoral para fugir da Receita Federal. Vamos lá. João Campos concede benefício fiscal a bets no Recife. Parabéns, João Campos. Usou o eco da tua cabeça pra refutar o idiota do próprio irmão, cara. Isso aqui é aquele momento, né? Aquele momento, pelo amor de Deus, cara. Ai. É na hora. E o cara fala, volta a colocar, quando você dispõe de um eleitor que é imbecilizado, né? O eleitor deles, basicamente, né? Um eleitor que compra, aí ele faz a dança, meu prefeito, aí dança e tal. O cara pode fazer o que ele quiser. O cara pode falar o que for, fala qualquer coisa aí que, né? Vai falar dele, com aquele esforço, precisa falar. Tá bom, né, cara? Eu vou puxar agora para um outro assunto que eu acho que é um assunto deveras interessante, que não tem nada a ver com isso que o Riso tá colocando aí na tela, tá? Eu quero para um outro assunto que é um assunto bacana, que faz parte de um tweet que eu coloquei, que tem tudo a ver com a direita. Porque vocês falaram, Renan, eu vi gente no chat aqui, o Nicolas é um influencer, o Nicolas é a Virgínia da direita. Assim, trate o Nicolas como a Virgínia da direita. E se a gente vai falar de Virgínia, a gente tem que ir para esse tweet, tá aqui, que eu não estou falando que é da Virgínia, estou falando de um caso que tá rolando aí. Né? Aquela influenciadora que foi pra Europa copular com um jogador de futebol é asquerosa, tá? E aparentemente tem uma influenciadora que tem filhos. Imagina, ela acabou de sair de um casamento, ela tem filhos, tem acho que 2 meninos, e aí ela resolveu ir pra Europa, né, para copular com um jogador de futebol. Todo mundo tem sua vida e tal, só que pra ela, né, o ato de copular com um sujeito famoso é parte da sua estratégia de marketing. E isso a tornou, com essa estratégia de marketing... Nossa, o Riso já tá carregando sua maquininha de Nerf, né? E o ato, então, de ficar copulando com famosos, né, permite que ela ascenda socialmente e ganhe mais seguidores. Então, cada romance, cada cópula representa novas aventuras que representam novos seguidores. E ela ganha seguidores contando suas historinhas pelos stories do seu Instagram. É uma pessoa abjeta. Eu tenho asco dela. Essa pessoa, ela é asquerosa. E esta pessoa, enquanto asquerosa, veja só, ela foi lá encontrar o Vini Júnior, e ela aqui fez que... Já tô falando quem é, né? Dane-se. Lógico. Já tô falando, dane-se. Tá? Ela foi lá, ela tem que encontrar o cara e mostrar pra todo mundo, né? Não, olha só, tô trabalhando aqui, tô trabalhando. Ó, galera, vejam só, tem um romance atribulado com o Vini Júnior. E aí ele tem que ir lá e eles se comunicam por stories. A pessoa não consegue meter um telefonema pra outra, mandar uma mensagem. Não. Elas têm que tornar público em stories, né, os dramas da relação, pra que aquelas páginas de fofoca, né, esse universo alimentador da base da pirâmide fique jogando essas migalhas de narrativas românticas lixo de influenciador pra massa ficar comendo lá, né? Comendo. Isso é muito triste, isso é deplorável. Como é que... Primeira coisa, imagina os filhos dela. Imagina um moleque quando tiver 12 anos, né? Tá sendo zoado na escola. A tua mãe largou teu pai, foi lá pra Espanha pegar o Vini Júnior e ele ainda, deu um pé nela, ficou pagando mico nos stories. Que coisa horrorosa. Nem todo o dinheiro do mundo compra a humilhação de ser filho de uma moça dessas, não é? É asqueiro, é sujo, né? É sujo, é baixo, é animalesco, e tudo em nome do like, porque ela precisa fazer isso pra ter like, pra vender produto, pra vender tigrinho. Ela era vendedora de blazer ou de tigrinho.
Só pra vocês saberem, tá? Essa Virgínia. Essa pessoa é a influenciadora mais famosa do Brasil. Milhões de moças no Brasil têm ela como uma espécie de um espelho. Acho ela horrorosa, em todos os termos. Acho ela horrorosa. Acho ela um ser... Inclusive a transformação corporal dela representa muito o que é a mente dela. O corpo e a mente dela dialogam. Ela é um ser asqueroso. E ela em tudo é feia. Só que ela, entendam, ela busca, né? Pô, ano que vem tem Copa do Mundo, eu preciso fazer uma cópula comercial aqui, né? Em grande medida, uma cópula que permite ganhos dos mais diversos com o Vini Júnior. É muito bom essa história. Certo? E aí eu tô rodando, né, o X e eu fico vendo, mas que essa história é importante? E sim, para as pessoas essa história é importante. E o que isso tem a ver com a política? Em que sentido a política, por conta das redes sociais, não se tornou isto também? Em que sentido o nosso campo, que é a direita, não seja isso? Quando eu falo que o Nicolas, que é a figura mais popular em termos de fama da direita hoje, é isso, é porque ele se submete às mesmas coisas. Como eu falei pra vocês, o Nicolas não tem relatório, o Nicolas não tem projeto, o Nicolas não tem um trabalho sério de comissão, o Nicolas aperta o botão errado na hora de votar. Isto posto, as pessoas acham ele muito bom. Por quê? Porque as pessoas gostam das historinhas dele. Ele entendeu. Ele tem uma equipe de redes sociais competente. E essa equipe competente de redes sociais, né, ela entende que ele tem um status de um tamanho à la Virgínia, que, se por um lado tornam ele famoso, por outro, obrigam a jogar esse jogo. Então ele é o Brasil da Virgínia. Inclusive o mesmo público, o mesmo eleitor. Ele é esse Brasil. E esse Brasil não tem muito jeito, galera. Esse Brasil, ele está equivocado. Equivocado. As redes sociais estão fazendo mal pro brasileiro. A cultura dos influenciadores está fazendo mal pro brasileiro. E está fazendo mal em muitos termos. Não só pela alienação, não só pela burrice, não só para gasto de tempo, dinheiro e vida acompanhando essas pessoas deploráveis, asquerosas. As redes sociais estão retirando das pessoas a capacidade de se indignar com o que é necessário ter indignação e de agir e transformar a própria realidade. Ou seja, a pessoa que está alienada vendo a Virgínia ali é a pessoa que no fim do dia não vai entender que nós precisamos tirar o PT do poder e ter um projeto que mude o sistema de incentivo. Tudo aquilo precisa ser entendido. Não. Aquela pessoa está num nível de alienação quase intransponível. Quase intransponível. E aí eu coloco pra vocês que se por um lado as redes sociais chegaram pro nosso campo político à direita como uma libertação das estruturas partidárias antiquadas como o PSDB. O PSDB, gente, cafetinou o antipetismo por anos a fio. Com vergonha. O PSDB fez isso com o antipetismo. Com a velha imprensa, parte do empresariado. Então a rede social nos libertou disso. Por outro, ela também nos aprisionou. Nisso aqui, você abre os rios nesse festival de mentira, de basófia. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Então nós temos que usar as redes sociais como um instrumento, mas entender que elas também são parte fundamental do problema. Fundamental. E lembrando que, assim, por um lado a rede social permitiu a ascensão e a organização da direita, ela está permitindo isso à esquerda também. Mas, acima de tudo, ela está permitindo uma super alienação das pessoas. E é uma ferramenta de guerra, cara. A gente olha assim, as pessoas mais cronicamente online do mundo estão aqui no Brasil, estão na Índia, acho que no Paquistão. Ou seja, nós somos um dos países mais cronicamente online, perdidos em redes sociais, fazendo um uso estúpido de redes sociais. Isso vem com um preço. Isso vem com um preço. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.